constitucionais são aprovados na Comissão de Constituição e Justiça, tramitam pela Casa, pela Câmara Municipal, depois são votados em plenário e são inconstitucionais, e aí o Executivo veta, né? Isso é devolvido à Câmara Municipal, esse veto, para ser derrubado, ou então o projeto será arquivado. Mas toda essa tramitação envolve os dois poderes e de maneira ruim, eu acho que danosa, diminui o papel do legislativo, que a gente quer, por exemplo, o movimento Voto Consciente atua no sentido de valorizar o poder legislativo. Nós achamos que faz parte, né, da democracia, uma democracia forte, fortalecer a nossa democracia depende de um legislativo forte, um legislativo que cumpra as suas funções de fato. Rosângela, eu não entendi muito bem qual que pode ser o objetivo de um vereador de fazer um projeto que ele sabe que é inconstitucional, que aquele projeto não pode ir para frente, porque ele contraria o princípio básico. Não necessariamente ele vai ser brecado, né? Hoje mesmo a gente vê por aí inúmeras, hoje eu quero dizer assim, atualmente, né, nós vemos inúmeras câmaras municipais, projetos que são aprovados em plenário e às vezes até sancionados e são inconstitucionais. Isso não existe até um estudo feito por juristas que está sendo divulgado nesse mês de setembro, outubro, ele está sendo amplamente discutido, do número de projetos inconstitucionais nas câmaras municipais, né? Então, isto é um problema que já está na pauta e está sendo amplamente discutido. Por quê? Aí você me pergunta, né, por que o vereador faz um projeto inconstitucional e por que os demais aprovam esse projeto em plenário? Por que isso circula nas comissões, né, o projeto sendo inconstitucional? Aí, normalmente, a justificativa é, mas existem controvérsias, existem juristas e pareceres jurídicos a favor e pareceres jurídicos contra vários assuntos. Então, essa é uma das justificativas. É verdade, mas não absoluta, né? Que é possível haver temas que juristas entendem de maneira diferente. Então, um entende que é inconstitucional e outro entende que é constitucional. Pode haver um tema que isso aconteça. Mas não é o caso, Roberto. Não, a maioria dos projetos, eles têm vício na sua origem, que são de competência do Executivo, porque envolvem gastos e são propostos pelos vereadores ou pelos deputados estaduais e federais, enfim. Né? Então, assim, a grande maioria por vício de iniciativa, porque não é de competência deles. E daí a inconstitucionalidade. E, só para completar, por que se aprova em plenário projetos desse tipo? Porque o deputado é meu amigo, porque o vereador é meu amigo, então deixa passar e lá o Executivo vai vetar se for o caso. Mas, Rosângela, no fim acabam praticamente todos esses projetos não indo em frente, sendo vetados e parando, né? Exato, e voltando, voltando para casa com uma pauta imensa de projetos vetados, enfim. Ou seja, é um custo que a população paga por uma coisa que não serve para nada. Exato. Então, nós pagamos uma série de funcionários, o tempo das pessoas, o tempo do executivo, o tempo do legislativo, né, que fazem essa análise. E que isso daí acaba não produzindo nada. A não ser, Rosângela, que é o sentido da minha pergunta, isso daí poderia ser uma satisfação que o vereador leva para alguma comunidade e fala, olha, eu mandei um projeto, fiz um projeto, exatamente, foi o prefeito que não aceitou. Pode ser uma coisa desse tipo? Ele mostra os projetos, olha, é como se não é por culpa, né, entre aspas, dele que não deu certo, mas ele propôs. Então, ele, de certa forma,
presta contas assim, dessa maneira. Eu tive vários projetos, mas infelizmente eles foram vetados, os projetos eram ótimos do ponto de vista dele, né? Agora, isso é um mal dentro dos parlamentos. Infelizmente, nós vamos ter que... o trabalho do voto consciente de acompanhamento do legislativo, como eu coloquei aqui, é no sentido de fortalecer o poder legislativo, é que nós tenhamos cada vez mais leis, importantes leis bem feitas. Porque, veja, Roberto, mais uma questão, falando aí da questão da constitucionalidade, da legalidade das nossas leis, de que adianta nós termos leis que não são, de fato, bem feitas, bem escritas, bem elaboradas e, mais ainda, leis que não necessariamente tenham vocação de leis. Nós temos inúmeras leis de bom senso que não necessariamente deveriam ser uma lei. E, infelizmente, é uma discussão que a sociedade precisa fazer, né? E é uma cobrança muito séria do voto consciente, no sentido de que os nossos legisladores façam leis sérias, né? E vou até te dizer algo que é uma discussão nossa, também não sei se a gente precisa de tantas leis mais. Talvez nós tenhamos que consolidar as nossas leis, trabalhar no sentido de fazer marcos regulatórios, né? Marcos regulatórios para as empresas, quais são as leis que ela precisa saber para funcionar na cidade de São Paulo, por exemplo, marcos regulatórios na área da educação, da saúde, né? Existe muito trabalho para o legislador mostrar a sua competência para a função que ele se candidatou, né? Que é o que a gente quer. E não tantas leis mais, leis repetitivas, leis que deveriam ser bom senso e não necessariamente a gente precisa de tantas leis mais. Rosângela, dentro disso, como é que nós poderíamos fazer para melhorar? Você acha que, por exemplo, a reforma política, o voto distrital, isso daí seria um caminho para que a gente tenha um pouco mais de organização dentro do nosso legislativo, para que não exista tanto desperdício de tempo, recurso? Pois é. Existe uma discussão, Roberto, bastante grande, isso também deve chegar em Brasília, eu acho que tem que ser feita também em termos gerais, né, as competências do município, do Estado, enfim, isso é possível haver uma discussão em termos de melhoria das nossas leis, consertando, melhorando vários pontos, eu acho que ajudariam, né, a questão, o próprio voto distrital e tudo isso. Agora, veja, nós do Movimento Voto Consciente acreditamos que é muito importante acompanhar o trabalho dos eleitos, né, tanto do prefeito quanto dos vereadores. A gente tem aí muitos espaços ainda a serem ocupados pelo cidadão, né, no sentido de acompanhar e cobrar, né? Não dá para a gente achar que as coisas vão mudar assim, sem a gente... Sem um trabalho de cobrança Exatamente. Do cidadão, tanto de discutir as leis, de melhoria das leis, a sociedade civil organizada, as organizações não governamentais. A gente tem muita gente e muitos espaços de discussão das leis, né? Tanto na reforma política. Acho que a gente vai ter que enfrentar isso e a gente espera que nós tenhamos cada vez mais políticos também eleitos que se comprometam com a melhoria das leis de fato, né? Trabalharmos nesse sentido. Ô Rosângela, o voto consciente, ele aceita voluntários, um espectador nosso que se interesse em participar mais e entrar dentro de uma luta dessas, com porque certeza. Ele tem, vamos dizer assim, uma insatisfação pelo que está acontecendo e quer colaborar. Exato. O voto consciente tem um espaço para essas pessoas? Com certeza. O site, como eu te coloquei, é o nosso contato, mais fácil, mais rápido, né? A gente dá respostas bastante... É o www.votoconsciente.org.br.
E é importante também a gente lembrar, né, que o cidadão ele pode participar de várias maneiras, né, participando de organizações com temas de interesse dele, participando da vida na escola, a participação através até de um próprio condomínio. Acho que a gente não tem muito a cultura da participação, né, Roberto? Eu acho que, assim, vale lembrar que nós, cidadãos, nós temos que trabalhar um pouco por nós e um pouco pelo coletivo também. Então, eu acho que os problemas são complexos, né, em todas as áreas, saúde, educação, enfim, a gente tem aí um número grande de problemas que, com a ajuda das pessoas, de organizações, a gente pode encontrar soluções, né? E a participação política, eu acho que também tem que fazer parte, né, da nossa agenda. Saber o que o vereador está fazendo, não esquecer em quem votou, a gente acabou de ter eleição aí, mas anota, né, guarda os compromissos dos seus candidatos, por que você votou naquele candidato e se ele foi eleito ou se não, enfim, guarde o nome e acompanhe, né? Eu acho que esse é o nosso papel como cidadão. O PNBE, o Pensamento Nacional das Bases Empresariais, vem chamando muitos empresários para participarem. Exato. Porque nós vivemos numa sociedade onde nós temos que colocar as nossas opiniões, mostrar o nosso papel. O empresário tem um papel fundamental na economia e ele precisa se colocar. Exato. Então, esse tipo de participação, né, em grupos de interesse, por exemplo, empresários ou em outras áreas, é importantíssimo. E faz parte da nossa participação política, porque esse é um papel, né, é uma participação política também. Para nós, Roberto, política é solução de problemas coletivos. Então, tem a ver com todos. Então, através das organizações, de grupos organizados, o próprio PNBE, o projeto Com o Brasil que Nós Queremos, né, um projeto lindo, onde tem oportunidade de qualquer cidadão participar, seja na área de meio ambiente, seja na área da educação, ou na área do empreendedorismo, né, que é um projeto lindo esse, que eu gosto muito, também colaboro na área da educação, que é a minha área. Eu penso que estes caminhos precisam começar, as pessoas precisam começar a trilhar, a participar por aí, né? E também, lógico, prestando atenção no que o político faz nessas áreas, porque é isso que a gente entende que seja uma participação efetiva e de fato. Rosângela, muito obrigado pela sua participação. Nós recebemos essa noite aqui no programa Cresce Brasil a Rosângela Torresan Gimbisky. Rosângela, nós temos mais 1 minuto. Você tem uma mensagem para nos deixar no final desse nosso programa? Olha, que a participação vale a pena. Eu penso que às vezes as pessoas estão assim desanimadas, né, estão desencantadas, por exemplo, com a própria política. E eu quero dar meu depoimento de que vale a pena participar, faz diferença, a gente contribui. Nós mesmos, o Movimento Voto Consciente, tem uma lei de autoria nossa, aprovada na Câmara em São Paulo, onde tem que constar o nome dos funcionários de cada gabinete, de cada instituição na cidade de São Paulo, nos sites. É uma lei que ajuda o combate aí à corrupção, ao nepotismo. Então, assim, vale a pena participar e pense que faz diferença, assim, cada um participando um pouquinho, a gente vai somando e um dia a gente chega num país diferente e começa por nós mesmos no nosso dia a dia. Muito obrigado, Rosângela. Muito obrigado a você que assistiu o nosso programa e nós estaremos de volta na próxima segunda-feira às 18 horas com o programa Cresce Brasil, que tem o patrocínio do PNBE, Pensamento Nacional das Bases Empresariais. Muito boa noite.